Como falar bem no provador da sua loja, para que você possa vender todos os dias, fazer o cliente desejar o produto que você tem aí no seu estoque, que pode estar aí parado e que ele só não teve aquela chance de ser vendido, e também atrair novos clientes. Tudo isso você consegue falando bem no provador da sua loja. E se você tem essa dificuldade na hora que você tá ali de frente para a câmera, na hora que você começa a fazer o seu provador e você não faz ideia do que falar, fica travada, meu Deus, eu preciso apresentar o meu produto e eu não sei o que falar. Eu não sei o que falar, eu tenho medo de aparecer, eu travo na frente das câmeras, ou eu nem faço provador, né? E aí eu tô perdendo grandes oportunidades. Então esse vídeo aqui, eu vou te ensinar exatamente como você vai falar bem e apresentar bem os seus produtos e parar de se sentir aí travada na hora de fazer o provador da sua loja. Mas antes da gente começar, eu quero que vocês se apresentem. Fala pra mim o seu nicho, fala pra mim o que você vende, quais são os tipos de produtos que você vende, para que eu possa dar exemplos do seu negócio, exemplos práticos. Sejam todas muito bem-vindas. Eu já tô vendo aqui, ó, as minhas queridas alunas já chegando. Ei, Rose, tudo bem, minha maravilhosa? Tá cheia de leoa rica aqui nessa live. Sejam todas muito bem-vindas. Já temos várias alunas que entraram na última turma do Style Marketing e hoje encerra as inscrições desse programa, tá bom? Mas no próximo domingo nós faremos aí o nosso workshop, né, do provador rico com as alunas. E eu já quero aproveitar essa semana para trazer conhecimentos, tanto para quem é aluno, para quem também não é, para vocês já beberem aí da fonte, tá? Ó, tem muita gente que tá escrevendo assim, eu vendo roupas. Minhas amigas e amigos, se vocês estão aqui e falam que vendem roupa, vocês não sabem nem o nicho que vocês trabalham, a gente tem um sinal de alerta aqui, tá? A gente acende aqui, ó, uma luzinha, um sinal de alerta. Por quê? Porque a gente não trabalha com roupa, a gente tem que ter pelo menos um nicho. Poxa, eu trabalho com moda feminina, masculina, infantil, calçada, acessório. Com o que eu trabalho? Eu preciso ser específica, porque roupa, gente... Roupa é qualquer coisa, né? Vocês acham que a roupa do meu marido é roupa pra mim? Não é, assim como a minha também não é pra ele. Então, quanto mais específica você for na hora de falar sobre os seus produtos, maior é a chance de você falar bem, tanto no provador da sua loja, quanto na hora de trabalhar o Instagram e as redes sociais do seu negócio, ok? E aí, obrigada pela participação, ó, muita gente já tá colocando, ó, moda feminina, moda evangélica, casual chique, moda despojada, legal, aí, ó, já estão começando a trazer um pouquinho dos estilos da loja de vocês, moda feminina para todos os tamanhos, moda de academia, né, moda fitness, moda infantil, moda íntima e moda praia, jeans, show! Beleza, é bom saber porque aí a gente vai poder trazer e trabalhar aqui elementos, né, para você apresentar aí os seus produtos e falar bem na hora de fazer o seu provador. Agora eu quero fazer mais uma pergunta. Quem aqui já faz provador? Quem aqui já tem esse hábito, já usa esse recurso aí no seu negócio? Quem aqui nunca fez? Quem aqui gostaria de fazer, mas não sabe como fazer, fica se sentindo meio travada? Comenta aqui pra mim, porque é legal essa participação, é importante essa participação e pra eu saber quais são as dificuldades de vocês. Eu resolvi fazer essa aula aqui exatamente porque eu abri uma caixinha de pergunta ontem e assim, choveu de perguntas falando assim, Renata, eu não sei falar bem no meu provador. Como falar bem? Eu tenho dificuldade de falar bem, eu não encontro as palavras, eu fico travada, eu falo mais do mesmo, né? Então surgiu muito isso. Teve gente que falou assim, eu nem faço porque eu não sei o que falar, né? Show, show, show. Beleza, tem várias pessoas que já fazem e querem aprimorar. Tem gente que nunca fez e não sabe nem por onde começar. E quem já faz, vamos conversar aqui, ó. Quem já faz, você deve encontrar várias dificuldades na hora de fazer, não é? Porque apresentar uma peça enquanto você está falando, se vendo, não é uma tarefa fácil, não é verdade?
A gente acaba por não ter algumas questões aí, técnicas de conhecimento, que eu já vou dividir com vocês nessa aula. A gente muitas vezes acaba fazendo o quê? Falando mais do mesmo, não é? Então, o que é o mais do mesmo? Gente, olha que lindo esse lookinho do dia. Nossa, olha esse colete que maravilhoso. Tá vendo essa golinha? Gente, olha o detalhe dessa blusa preta. Tá vendo? Olha que linda. Aí fica passando assim a mão no corpo, ó. Olha que linda, maravilhosa, não é? Estou apaixonada por esse look. Eu não tenho palavras pra esse look. Eu amei essa roupa. Ela veste super bem. Ela é atemporal. Ela serve pra todo mundo. Não é assim que às vezes a gente fala? Porque às vezes faltam palavras pra gente na hora de descrever o produto. Falta um pouquinho de técnica, falta um pouquinho de tempero na nossa comunicação. E é pra isso que eu tô aqui hoje, né? Então eu quero convidar vocês, gente, porque, ó, a gente tem um lema aqui, hein? Eu chamo todas as empresárias de moda de leoas do varejo, porque pra gente poder, né, ter sucesso nesse mundo da moda, a gente realmente tem que ser uma leoa, né, uma estratégica. E uma leoa a gente caça em bando. Então, ó, já manda essa aula aqui pra uma amiga lojista que precisa muito desse conhecimento, tá? E aqui, ó, a boutique Nana Malabran, Ai, não tô conseguindo ler. Boutique não sei o que, Brand. Falou assim que falta técnica. Você sente que te falta técnica também na hora de apresentar? Quais são essas maiores dificuldades que você sente na hora de fazer o provador? O que te trava? Na hora que você tá começando ali a falar, o que você fica sentindo e pensando que te deixa travada? Vamos participar aqui pra gente poder fazer uma aula maravilhosa. Eu garanto a vocês que vai valer a pena cada segundo, tá? O tema da aula hoje, então, é esse, né? Como falar bem, boutique na mala, entendi. Como falar bem no provador da minha loja. Como eu vou apresentar bem os meus produtos. E o que é falar bem, gente? O que é falar bem num provador? Falar bem num provador é a gente fazer o cliente desejar o produto que a gente tem na nossa loja. Como é que eu vou fazer o provador para que quem está do outro lado me assistindo, primeiro pare para me dar atenção, segundo, deseje comprar o meu produto, realmente queira comprar o meu produto, né? E valorize aquilo que eu tenho para vender. Porque qual que é a maior queixa dos lojistas hoje? Ai, Renata, meu cliente só quer desconto. Meu cliente fica reclamando do preço. Eu trago produtos de excelente qualidade e os clientes ficam reclamando de preço, né? Então, o que acontece? A gente fica travado ali porque a gente sempre tá achando que se a gente abaixar o preço do produto, o cliente vai comprar. Mas vocês sabem muito bem que essa não é a realidade. Muitas vezes a gente abaixa o preço do produto e o cliente nem por isso ele compra, não é mesmo? Então, a gente vai trabalhar aqui elementos que vão fazer o quê? Vão trazer a valorização. A valorização do seu negócio, a valorização dos produtos que você tem na sua loja, tá? E como é que a gente consegue esse resultado? Antes da gente falar sobre as técnicas de falar bem, a gente precisa entender por que eu não tô conseguindo falar bem. Por que a Renata abre um celular na frente da câmera e consegue falar, e consegue dar uma aula, e consegue desembolar aqui, né? Você acha que eu cheguei aqui, nasci sabendo? Você acha que eu já cheguei aqui dominando todas as técnicas de comunicação? Não. Falar bem, comunicar bem são técnicas e a gente não nasce sabendo. Tem pessoas que já têm uma habilidade maior na comunicação, talvez porque por questão familiar, por questão de estímulo, por questões naturais daquela pessoa. Outras pessoas são mais tímidas. E aí eu quero compartilhar com você um pouquinho da minha questão, da minha realidade, né? Por muito tempo eu me recusava a me colocar na frente das câmeras.
Eu ficava com toda a parte estratégica da loja e a minha irmã Gabi que ficava de frente para a câmera. Então eu até direcionava ela o que ela tinha que falar. Eu orientava, ó, você tem que fazer isso, falar aquilo outro. Eu trazia todo o desenho da estratégia. Mas eu me colocar na frente das câmeras, jamais morria de medo e de vergonha. Por quê? Porque eu não me achava bonita o suficiente. E os bração de bater bolo, que eu morro de vergonha, que eu acho horrível, né? E a pochetinha que depois da gravidez, que ficou, né? E que eu não fiz nenhuma cirurgia para retirar, ficou a pochetinha. Mesmo eu tendo emagrecido um tiquinho, mas continuou a pochetinha. Então aquilo me incomodava, né? Eu acho a minha voz terrível, parece uma taquara rachada. Então se eu começar a falar dos meus... da forma como eu me vejo, dos meus defeitos, eu digo que eu trabalho com isso, mas eu tinha problemas seríssimos com a minha autoimagem, né? E eu imagino que muitas de vocês devem sentir a mesma coisa. Gente, deixa eu só abrir a porta pro Lelê, porque senão ele fica batendo na porta. Aí, ó, a Monique Lingerie falou que é assim também. Gente, meus amores, olha só. Isso é muito normal, né? A gente, quando tá se olhando aqui na frente das câmeras, a gente começa a ver um monte de defeito na gente. Só que a gente esquece que o provador não é sobre a gente, né? O provador não é sobre o que a gente gosta, não é sobre o nosso próprio corpo. E aí teve um comentário bem interessante lá nos stories de uma moça que falou assim: ah, Renata, mas como é que eu vou fazer provador se o meu biotipo não me valoriza? Minhas amigas, que história é essa de biotipo não valoriza? Será possível que o meu biotipo não vai se conectar com ninguém, não vão existir centenas, milhares de mulheres que têm um biotipo parecido com o meu, né? E semelhante ao meu, por mais que cada pessoa seja única, né? E tenha suas particularidades corporais, as pessoas, elas se identificam com a gente. Então, comunicar bem não é uma questão de nascer sabendo, é uma questão de habilidade. Eu desenvolvo essa habilidade, eu não vou nascer com essa habilidade. E aí, gente, a gente precisa entender o seguinte: comunicação é igual a venda. A gente precisa técnica. Nós precisamos de técnica para destravar a nossa comunicação. Para que eu consiga chegar na frente das câmeras e falar bem, eu preciso técnica. Eu preciso dominar técnicas. Do mesmo jeito que vender também é técnica. Vender não é uma coisa... Muita gente fala assim: ah, essa pessoa aqui, ela já nasceu sabendo vender. Não, gente, ninguém nasce sabendo vender. A gente aprende a vender com técnicas, a gente aprende a vender com a vida, com experiências práticas, com treinamentos, com uma série de coisas, né? E aí existe uma outra coisa que eu quero trazer para vocês também. Não necessariamente você fazer um provador significa que você precise ficar de frente para a câmera. Senão seria impossível fazer, por exemplo, um provador de moda infantil. E a gente fazia vários e vários provadores na loja e a gente vendia muito, tinha muito resultado. Então, o que eu quero trazer para vocês é que muitas vezes eu não estou sentindo que eu falo bem, né? Eu sinto que eu tô travada, que eu não consigo me comunicar muito bem, porque muitas vezes está me faltando um desses 3 pontos. Ou eu acho que eu tenho que nascer sabendo, e isso não é uma verdade, isso é um grande mito, né? Ou eu ainda não dominei técnicas de comunicação e de estratégias de venda, que eu preciso dominar para aprender, né? A trazer o valor do meu produto para o meu cliente. E às vezes também me falta conhecimento sobre o produto. Então eu quero conversar com você aqui uma coisa. Hoje, se eu te perguntar se você domina o repertório sobre os seus produtos, você vai dizer que sim ou que não? O que é repertório sobre produto, Renata? Você sabe sobre fibras do tecido? Fibras sintéticas, fibras naturais? Você sabe? Fibras artificiais. Você conhece? Você sabe sobre técnicas da confecção de uma determinada peça? Muita gente fala assim: gente, olha que lindo, esse look aqui, ele tem um tecido de alfaiataria. Tecido e alfaiataria não são a mesma coisa. Alfaiataria é uma técnica de costura.
É uma técnica de confecção de uma determinada peça. Esse colete, ele é alfaiataria. Por que ele é alfaiataria? Porque ele é uma técnica de costura, ó. Observa que você não tem, no forro dele, tá vendo? Não aparece a costura. Por exemplo, numa confecção... Agora, essa peça aqui, por exemplo, que eu estou, ó. Essa blusinha aqui, ó. Aparece a costura, ó. Tá vendo? Tem a costura. Na técnica de confecção de alfaiataria, você não tem costura. A costura é toda embutida. São técnicas de costura. E muita gente fala assim, gente, essa calça de alfaiataria. Às vezes é a calça de quê? De brim, de sarja. É só um jeans, né? E eu tô falando que é alfaiataria. Por quê? Porque eu não conheço sobre os meus produtos, tá? Então, antes de eu falar, pra eu me sentir segura na hora de falar daquilo que eu vendo, eu preciso entender o que eu tô vendendo. Qual é a composição desse tecido? Ah, tudo é crepe. Não, esse tecido é crepe. Esse tecido não é crepe, ele é um tecido de poliéster. A trama dele, a forma como ele foi fabricado, que a gente tem uma torção dos fios, vai dar aquela trama, ó, não sei se chegando tão pertinho você vai ver, que dá essa aparência. Isso daqui é um crepe, ó. E aí tem vários tipos de crepe. Olha que interessante. Já essa blusa que eu estou por baixo, essa t-shirt, já é uma camiseta, já é uma malha. Ela é viscose e elasticidade, tá? Então eu preciso o quê? Dominar o conhecimento sobre aquilo que eu vendo. A Kageyama perguntou assim, ó: onde posso estudar mais sobre isso? Tecidos e técnicas. Você indica algum curso? Fica aqui até o final da live que eu vou te indicar uma excelente possibilidade de aprendizado para você. Beleza? Isso vale para tudo, gente. Para os calçados que eu vendo, para as bolsas que eu vendo, eu preciso entender os materiais que eu estou vendendo, que eu estou apresentando. Por exemplo, na questão das semijoias. Eu preciso saber sobre o banho da peça. Eu preciso saber sobre a cor daquele material. Existem vários tipos de... Por exemplo, na própria correntaria, tem vários tipos de correntes com vários nomes. Então, eu preciso conhecer as características técnicas do meu produto. Esse é o primeiro passo para eu dominar uma boa comunicação. Porque se eu não sei o que falar, eu fico igual boba ali na frente da câmera, só falando o quê? Ai, que lookinho lindo! Gente, olha que linda esse colete aqui branco, com essa golinha. E aí eu falo no diminutivo. Terrível, eu estou desvalorizando o meu produto. E aí o que acontece com o cliente que está lá do outro lado? Ele vai olhar aquilo, ele vai receber aquela comunicação e ele não vai dar valor àquilo que eu vendo. Muito lojista reclama assim: ah, Renato, o cliente não valoriza os produtos que eu tenho para vender. E eu te pergunto, você sabe gerar esse valor? Não é papel do cliente gerar o valor em si, é papel do lojista trabalhar o valor daquele produto. O valor, quem trabalha, é a nossa comunicação, a forma como a gente fala sobre os nossos produtos na vida do cliente, mostrando para ele o que ele ganha ao comprar aquilo. Aí eu começo a fazer o quê? Despertar desejo. Então, a gente precisa entender que para tudo isso existe o quê? Técnica, repertório. Então, printa essa tela aqui, gente, porque isso aqui é uma aula que deveria ser cobrada, né? E aí eu quero que vocês entendam isso aqui, ó. Essas 4 coisas. Se eu não estou sabendo falar bem na hora de fazer um provador, primeiro, eu tenho que entender que eu não nasci sabendo, então eu preciso aprender. Segundo, comunicação, técnicas de comunicação e de venda. Terceiro, conhecimento sobre os meus produtos. E quarto, repertório. Renata, o que é essa palavra aí, repertório? Repertório. O que significa essa palavra? Repertório, gente, imagina que é uma mochila que a gente carrega. Na nossa vida inteira, a gente imagina que todo o conhecimento que a gente tem aqui na nossa cabeça é como se fosse uma mochila, tá? A gente vai enchendo essa mochila. A gente vai enchendo essa mochila das nossas experiências, das nossas vivências. Então, por exemplo, se você é uma pessoa cristã
e você frequentou a vida inteira a igreja e estuda e faz ali os seus estudos sobre o evangelho, sobre determinadas coisas, sobre a vida de Jesus, você está o quê? Absorvendo um conhecimento que vai te trazer alguma coisa para sua vida, não é verdade? Então vai alimentar a sua fé, correto? E aí o que acontece? Se eu, na hora de falar sobre o meu produto, não encher a minha mochilinha com repertório, com conhecimento sobre aquilo que eu vendo, e aí é conhecimento técnico, e também tem um outro tipo de conhecimento que eu já vou falar pra você, que não adianta só falar da técnica do produto, tá? Não adianta eu só falar pro meu cliente o seguinte, esse colete que tem o tecido XYZ, que tem a modelagem XYZ, que vai trazer esse produto aqui, essa característica técnica, tá? Eu tô falando assim genérico só pra vocês entenderem, porque eu já tinha apresentado aqui detalhes do produto. Então a gente tem aqui características técnicas do produto. Aí a colega falou assim, ó, olha que interessante aqui, ó, a Daniele Neném falou assim, ó, tem gente que não se importa com o tecido, não diferencia o caimento, porque às vezes é mais caro. Aí é que entra o jogo, aí é que entra a parte gostosa da gente saber dominar as técnicas de comunicação e de venda, de repertório. O produto em si, por exemplo, o banho do produto, o tecido do produto, a característica do produto, ela sozinha não representa absolutamente nada. Porque o cliente, ele não consegue ligar essa característica na vida dele. O grande segredo de uma comunicação de impacto, persuasiva, que vai fazer o meu cliente desejar o meu produto e querer comprar, sabe qual que é? Não é só a característica técnica. É linkar essa característica técnica na vida do cliente. O benefício. Então perceba que eu trouxe um monte de elementos sobre esse colete aqui, correto? Para cada um desses elementos técnicos, dessas características técnicas, eu vou trazer benefícios para o meu cliente entender na cabeça dele, no coração dele principalmente, o valor que aquele produto tem. Senão eu fico ali repetindo características técnicas. Quer ver um exemplo, gente? Vamos sair da moda só um pouquinho? Para vocês entenderem, presta atenção, para vocês entenderem que características técnicas nem sempre importam. Imagina que eu vou comprar um carro, tá? Eu vou lá na concessionária, minha concessionária e o vendedor começa a me falar de tudo que tem no carro. Que ele é motor V8, que ele é não sei das quantas cavalos, que ele tem... Ele começa a destrinchar o carro, as características daquele carro. E aí o que acontece? Eu, Renata, não entendo nada de carro e nem quero entender. Eu tô, com perdão da palavra, cagando e andando para o motor, não sei das quantas. Eu não tô nem aí para isso. Agora, o vendedor vira para mim e fala assim, olha, você tem criança em casa? E quando eu fui comprar meu carro, o vendedor usou esse argumento, então eu quero trazer para vocês. Eu tinha um carro que ele era mais sedã. Eu sempre tive carro sedã. E eu sempre quis um carro mais alto. Um carro SUV, carro mais alto. E depois que o Nicolas nasceu, principalmente porque a cadeirinha ficava mais baixa, pra mim era difícil tirar ele da cadeirinha, carregar a mochila, carregar um monte de coisa, subir escada, aquela canseira. Então eu sempre sonhava com um carro SUV, com um carro mais alto. E aí, gente, na hora que eu fui comprar o carro, o vendedor falava assim, mas isso e aquilo, falando das características. Aquilo entrava no meu ouvido e saía no outro, porque eu não tava nem aí. Na hora que ele falou que no carro, ele pegou uma cadeirinha, botou no carro, que ele me perguntou se eu tinha filho. Botou a cadeirinha ali no carro e falou assim, olha que legal, a altura do carro te facilita tirar e colocar a sua criança aqui dentro. E a gente estava em dúvida se continuava com um carro sedã, que tem um porta-mala maior, ou se pegava um carro SUV, que tem um porta-mala menor, mas que
tinha essas outras vantagens. Então percebe que não adianta nada eu ficar falando características técnicas daquele carro se eu não trouxer o benefício para a vida do meu cliente. No meu dia a dia, poder tirar e colocar o meu filho do carro de maneira mais fácil era mais importante para mim do que o motor, não sei das quantas, que eu não quero nem saber. Eu não quero nem saber sobre isso. Então, se eu estiver falando, por exemplo, do motor não sei das quantas, como é que eu ligo isso na vida do meu cliente? E eu tô dando exemplo de carro, gente, pra gente sair do universo da moda e conseguir abrir um pouquinho a nossa mente. Eu já vou dar exemplo de roupa também, tá? Então, imagina que eu vou pegar aqui esse carro e vou falar o motor V8 não sei das quantas. Esse motor V8, o que isso traduz na mente do meu cliente? Falar assim, olha, fulano, você viaja muito? Pois então, na hora que você estiver ultrapassando nas estradas aqui de Minas Gerais, que são perigosas, tem muitos caminhões, na hora que você estiver ultrapassando, você vai sentir total segurança, porque esse motor ele tem uma arrancada mais forte. Então, na hora que você tiver que pisar no acelerador, ele vai responder rápido. E eu já tive carro frouxo na arrancada que me deixava na mão na hora de ultrapassar. Eu viajava muito a trabalho, então eu tinha isso daí. E aí, gente, olha isso. É o valor desse tal benefício aí do motor não sei das quantas na realidade do cliente. Como é que eu uso exemplos aqui na moda? Eu vou pegar aqui, ó, duas imagens que eu quero trazer para vocês aqui, que são exemplos de duas mulheres. Ó, essa roupa aqui, tá? Eu peguei um exemplo baseado no que uma moça falou lá nos stories sobre o biotipo que não favorece, tá, gente? Ó, eu tô botando bem entre aspas, porque isso, na verdade, não existe, isso é um mito. Como você venderia esse vestido aqui? O que você falaria? Você ia falar o quê? Características técnicas e ligar essas características técnicas com a vida do cliente. Então, percebe aqui, ó. Eu vou chutar a característica técnica, tá, gente? Porque eu não sei exatamente qual é o tecido desse produto. Mas imagina que ele seja uma viscose que tenha um pouco de elasticidade para se moldar bem ao corpo do cliente. Ó, já tô falando característica e benefício, tá? A modelagem desse vestido, ela é uma modelagem chamada wrap dress. É uma modelagem que ela vai trazer muita feminilidade. O corpo oval, ele tem mais volume na região abdominal. Então, quando eu tenho esse decote em V, eu crio uma linha mais alongada aqui no meu pescoço, ó. Observa aqui meu decote, ó. Vou parar de compartilhar aqui a imagem. Observa aqui meu decote, que tá uma golinha redonda, bem próxima aqui ao meu pescoço, ó. Olha o tamanho aqui da minha linha de pescoço. Agora, olha isso aqui, ó. Não parece que eu fico mais alongada? Não parece que eu fico mais longilínea, mais comprida, que o meu pescoço aumenta? E aí, o que eu fiz? Olha o truque. Olha o truque de quem conhece, ó. Mesmo essa gola vindo até aqui, que ela afina aqui o meu pescoço, eu criei o quê? Uma linha longa com o colar. E eu também criei uma linha longa com o quê? Com a terceira peça, que é o colete. Então, essa combinação, apesar disso aqui não valorizar tanto o meu pescoço, que é curtinho, eu consigo usar elementos, combinar elementos que vão trazer um resultado que eu espero, que é alongar o meu pescoço, me deixar mais fina, mais elegante, porque eu sou meio redondinha, com braçãozinho de bater bolo, que eu expliquei pra vocês. Então, essas peças, essas combinações de peças vão criar ali uma... Sabe a ilusão de ótica? É exatamente isso. Então, eu tenho que saber sobre essas coisas na hora de apresentar o meu produto. Voltando aqui pro vestido, ó. Então, o decote em V é uma característica. O que é o benefício do decote em V? Ele vai criar uma linha mais alongada, ele vai valorizar o colo. E ele é um vestido, esse vestido realmente é um vestido muito democrático. Por quê? Ele cria uma linha de cintura por causa da amarração bem no lugar da cintura. E embaixo ele tem um tecido fluido. Ele cria uma linha de cintura que equilibra e torna esse corpo oval mais equilibrado com o corpo ampulheta, que é a ideia de biotipo, vamos dizer assim, mais harmônico dentro do universo feminino. Então, ele vai marcar a cintura, vai deixar a aparência mais feminina. Outro detalhe,
A estampa de fundo escuro vai também trazer o quê? Um fechamento, né? Também é ilusão de ótica, tá, gente? Isso daqui são elementos de design estudados na Gestalt. Isso foi estudado em design, não só de moda, mas todos os designs. Então, design de interiores, design de produto, eles estudam essas técnicas de linhas, formas, a psicologia da forma, tá? Isso foi estudado já há muitos anos atrás, são técnicas que já existem há muitos anos, beleza? Eu mesma estudei isso na primeira faculdade que eu fiz, que era a Faculdade de Artes Visuais. Então, eu estudei toda essa teoria da forma, da composição, dos elementos. E a gente consegue trazer tudo isso para onde? Para a nossa roupa. Então, imagina que o vestir do seu cliente é como se fosse um quadro em branco e você vai vestir o seu cliente, indicando a roupa certa, que vai causar o quê? O efeito que ele deseja. Então, voltando lá para a apresentação do produto. Essa modelagem, esses elementos e essas características técnicas vão trazer o quê? Feminilidade, vai disfarçar o volume na região central e abdominal do biotipo oval, que é falado lá, igual a moça falou, não, meu biotipo não me valoriza. Não existe. A roupa que eu escolho é que valoriza ou desvaloriza o meu corpo. O meu corpo é perfeito do jeito que ele é. Não existe nada que seja imperfeito na gente. Pois se nós somos imagem e semelhança do Criador, não existe imperfeição. Existem padrões de belezas que alguém criou por aí. Mas essas coisas aqui vão trazer pra gente o quê? Segurança para apresentar o nosso produto para o nosso cliente. Então, observa o quê? O fundo mais escuro e as estampas que tem menos contraste, sem ser estampas muito grandes, também vai trazer mais fechamento. Se essa roupa fosse mais clara, visualmente poderia aumentar. Agora, e aí vai trazer o quê? Uma mensagem de feminilidade. Feminilidade para esse look, para essa composição, tá? Então, quando eu mostro isso para o meu cliente, e aí eu falo a técnica, a característica técnica, junto com o benefício, ou seja, uma coisa ligada à outra na cabeça do meu cliente, bum! Ele fala, meu Deus, eu quero isso. Eu quero isso na minha vida. E aí, se eu falo, por exemplo, esse tecido aqui dessa peça é uma viscose, que é um tecido, que é um fio, né? Artificial, uma fibra artificial, mas que ela deixa passar o quê? Ela permite a transpiração. Então, ela vai dar o conforto do mesmo jeito que uma fibra natural traz, mas com mais leveza, com mais conforto, com mais fluidez no tecido. Então, você vai poder, né? Tem muita mulher que às vezes é muito calorenta, sente muito calor. Esse é o produto ideal para esse tipo de mulher. Aí, agora eu vou apresentar uma outra peça. Olha que legal. Aqui eu tenho também uma mulher que ela tem um biotipo oval, mas eu indiquei para ela nesse look, na montagem desse look, o quê? Olha que interessante. Aqui eu não criei a cintura como na outra peça, mas aqui eu usei o recurso que é o mesmo que eu estou usando hoje. O contraste entre o preto e o branco, só que aqui tá o contrário, né? O contraste entre o preto e o branco, criando uma linha longa central. Então, mesmo que ela esteja com uma peça branca por baixo, que aumenta visualmente, essa linha longilínea central dá essa visão, essa ilusão de ótica de mais alongamento. O sapato lá embaixo também cria uma linha mais alongada de pernas. Então, eu tenho o quê? Eu vou trazer para essa minha cliente, que às vezes não tem aquele perfil tão romântico como a outra anterior, uma proposta mais moderna, mais contemporânea, mais atual, mais urbana. Percebe como eu tenho repertório e aí vai saindo as palavras naturalmente? Se eu não sei juntar características do meu produto com a vida do meu cliente, eu fico ali repetindo aquilo que as pessoas já estão vendo. O que adianta eu abrir um vídeo e começar a falar assim, gente, olha que lindo
olha que lindo esse blazer. Nossa, ele é maravilhoso, eu estou apaixonada por ele. Ninguém quer nem saber o que você acha. E aí o cliente te ignora. Você faz um provador, tem um trabalhão ali para fazer e não vende. Não é assim? O que vocês estão achando, gente? Dessas formas de se comunicar. E da diferença da gente falar o óbvio, que é aquilo que o cliente já está vendo. O que vocês acham? Compartilha aqui comigo. Beleza, Renata? Quero fazer, mas tenho medo de aparecer. Tenho medo de aparecer, não sei o que falar aqui, fico travada, não sei. Tenho medo de aparecer. Então, eu quero trazer para vocês algumas questões, tá? Primeiro é que a gente está vivendo na era do varejo híbrido, ou seja, na cabeça do seu cliente não existe diferença entre a loja que ele acompanha na rede social e a loja que ele vai fisicamente, né? O atendimento ali físico. Então, não existe essa diferença na mente do nosso cliente. Para ele é a mesma coisa. Ele vai na loja, ele namora a gente pela internet, ele namora a gente na loja, fecha uma venda na internet. É tudo misturado. E onde está a atenção do nosso cliente está o que também? O din-din dele, o bolso dele. Então, se eu souber chamar a atenção e gerar impacto no coração dele, ele automaticamente vai abrir a carteira para mim, tá? Isso é uma coisa natural. E aí eu preciso entender que existe a questão do comportamento do consumidor. Hoje a gente tem muitas possibilidades de consumo, todo mundo tem acesso a celular. Não me diga que não tem, porque mesmo nos cantões mais longínquos desse nosso país, todo mundo tem um celular, existe mais celular do que gente nesse Brasil, tá? E existe o ponto da concorrência, meu povo. Vamos pensar aqui comigo. Você tá aí no seu casulinho, escondida, com medo de aparecer. Com medo de aparecer, morrendo de medo aí escondidinha. Sem dominar técnica nenhuma. O que acontece, minha querida, que você tá aí no seu casulinho? A sua concorrência tá lá trabalhando para ganhar o coração do seu cliente todos os dias. E se você tá aí escondidinha, você está perdendo excelentes oportunidades de vender, de se conectar com o seu cliente, de gerar desejo no cliente. Aí o seu estoque vai cada dia que passa o quê? Acumulando. E o dinheiro vai cada dia diminuindo e os boletos vão cada dia aumentando. E aí o meu desespero fica grande, eu começo a botar desconto nos produtos, vendo sem lucro, aí vendi sem lucro, botei um dinheiro em caixa, vou lá, compro mais estoque para vender, porque parou a venda, eu tenho que arrumar mais novidade. Porque eu só sei falar de novidade, promoção e ai que lindo. Então eu preciso desenvolver habilidades que eu ainda não tenho. Renata, mas por que é assim hoje? Antigamente não era. Mas o mundo mudou. O mundo mudou e se eu não me adapto ao novo mundo, à nova maneira de se vender moda, se trabalhar moda, eu vou ficando para trás. O seu cliente está cada dia mais informado, mais antenado. E as lojistas de moda estão cada dia ficando mais para trás. Vendedoras de loja que não sabem como abordar absolutamente nada sobre produto. Só fala assim, nossa, essa peça aqui é maravilhosa, é campeã de venda. Gente, tudo que a gente vê na rede social é reflexo do que está acontecendo dentro da loja. No ambiente de loja também não é diferente. Então, se eu trabalhar esses elementos, não só no provador, mas dentro da minha loja, as minhas vendas vão aumentar. E você quer vender todos os dias ou você quer ficar para trás? Ah, Renata, mas eu tenho muito medo mesmo de aparecer. Eu fico parecendo ali um robozinho, não sei o que falar. Então, minha amiga, deixa eu te explicar uma coisa. Existem técnicas de você apresentar um produto sem nem mesmo você aparecer. Mas usando esses elementos aqui que a gente está trabalhando o quê? Da comunicação rica, tá? Então, vamos trabalhar essa comunicação rica, essa comunicação de impacto. O que precisa da gente desenvolver na comunicação de impacto? Primeiro, a gente entender, gente, que comunicação é uma coisa que vai de lá para cá. Então, comunicação é como se fosse uma linha que tem uma ligação, um elo, sabe? Uma comunicação, ela nunca é sozinha. Se eu estou falando e não tem ninguém interagindo, significa que eu estou num monólogo. Uma comunicação, ela é uma via de mão dupla.
Eu falo, a outra pessoa absorve, entende e me devolve com alguma resposta. E isso vale muito pra gente avaliar as nossas redes sociais também. Poxa, eu fiz uma postagem, eu fiz um provador e ninguém falou absolutamente nada. Sinal amarelo. Sinal amarelo. Ninguém, as pessoas me ignoraram. Eu postei foto do meu produto, fui ignorada. Eu fiz um vídeo, fui ignorada. Sinal amarelo. Significa que a minha comunicação passou pelas pessoas, não gerou impacto, eu fui ignorada. Se eu fui ignorada, significa que eu estou falando sozinha. E se eu estou falando sozinha, significa que eu preciso desenvolver habilidades melhores de me comunicar. E aí a gente tem vários tipos de comunicação, gente. A gente tem a comunicação verbal, que é aquilo que a gente fala e o outro escuta. E a gente tem a comunicação não verbal. Vocês já ouviram falar sobre isso? A nossa roupa comunica. A nossa maquiagem comunica. O nosso cabelo comunica. Os nossos acessórios comunicam. As minhas unhas, a cor que eu escolho, o meu batom, tudo, absolutamente tudo comunica. Nós somos seres visuais. Portanto, a escolha de uma roupa, de um produto, de moda, não é algo simplesmente aleatório. É algo estratégico e muda a vida das pessoas. Se você for numa entrevista de emprego, e isso é testado, gente, isso já foi estudado cientificamente por Harvard. Se vocês não sabem, pesquisa na internet. Foi testado e foi pesquisado que pessoas que têm uma aparência melhor, mais bem vestidas, têm melhores remunerações. Isso foi estudado. Pesquisem aí na internet. Por quê? Porque a sua imagem, a sua comunicação não verbal transmite comunicação. Ela fala, você fala. Além da vestimenta, tem a nossa postura. Aqui, ó. Gente, então, sabe, vocês podem fazer assim. Precisa aprender a falar direito, gente. Comunicação não verbal, ela é importante. Sabe? Aqui. Quem me daria atenção falando dessa maneira? Comunicação demanda energia, demanda uma série de fatores que eu preciso aprender a me desenvolver. E não só aqui na internet, mas na minha loja também. Vocês já chegaram numa loja que vocês foram atendidos assim com má vontade, que a pessoa parecia que estava fazendo um esforço tremendo de te atender na loja? Você já chegou numa loja de moda para consumir um determinado produto e a pessoa que estava ali te atendendo estava um caco visualmente, assim, um mulambo, eu gosto de falar mulambo, sabe? Aquele mulambo. Imagina se eu estivesse dando essa mesma aula para vocês de pijama, sem nenhum cuidado com a minha autoimagem, sem nenhum cuidado com a vestimenta que eu estou escolhendo para me apresentar para vocês, que são minhas potenciais clientes. Agora imagina uma lojista de moda, que vende beleza, se ela mesma não se cuida. A primeira coisa mais importante para você investir no seu negócio, minha amiga, é você. Não quer dizer que você tem que passar um batonzão vermelho, não. Você vai ser do seu jeito, do seu estilo. Mas é importante você se conhecer. Você se conhecer, você conhecer como você é por dentro do seu coração, porque muita gente nem se conhece, nem sabe o que tem de bom para se valorizar. Chega na loja toda descabelada, toda sem jeito lá, toda descuidada, com pouco caso consigo mesmo, desleixada, a gente vai ficando de lado. E por que a gente acontece isso, gente? Por que acontece isso? Que a gente vai ficando de lado? Porque a gente vai deixando outras coisas. Então a gente não precisa vestir a roupa mais cara. Não é sobre isso. É sobre eu acordar de manhã e escolher vestir a minha armadura do dia,
Vestir a minha armadura do dia, eu falo pra vocês isso, eu posto lá nos stories, vamos vestir a armadura do dia. Você já se vestiu pro seu sucesso hoje? Você acordou? E, gente, eu não sou a pessoa que acorda de bom humor, não, tá? Eu acordo querendo ficar mais tempo na cama. Mas eu tenho que dar esse sacode, porque se deixar eu quero ficar de pijama. Eu quero ficar de pijama. Agora, como seria o meu dia, a minha produtividade, os meus resultados, se eu acordasse, e olha que eu trabalho em home office, então existe um risco muito grande que a gente deixa de lado. Agora eu tenho que pensar o seguinte, qual o impacto que o meu visual vai causar no meu cliente, então a comunicação verbal e não verbal. E outra coisa muito importante, muitas das vezes vocês deixam de fazer o provador, fazer um conteúdo, fazer uma coisa que vai te ajudar a vender mais, porque você não se cuidou. Aí você fica com vergonha. Como é que eu vou aparecer diferente pra câmera se eu tô um bagaço? Hoje eu não vou fazer não. Hoje eu não vou fazer um story hoje não, porque eu tô um bagaço. Aí eu não quero. Né? Aí, ó, agora depois dessa aula eu tô pintando as unhas. Gente, ontem eu tem umas coisas que eu gosto de fazer, sabe? Uma delas é fazer minhas unhas. Gente, eu amo fazer as minhas próprias unhas. Vocês não fazem ideia. É uma coisa de doido da minha cabeça. Tem gente que ama no salão. Eu amo fazer minhas próprias unhas. Tem mania. Desde novinha eu sempre fiz. E aí, o que acontece? Eu nem gosto que elas ficam cutucando demais. Eu tenho minhas coisinhas e tal. Aí, esses dias tava muito corrida, eu não tinha dado tempo. Eu tava só retocando, sabe? Pra não ficar aqueles lascadinhos. Aí, ontem eu consegui fazer. Gente, olha como é que eu tô toda aqui, ó, poderosa. Eu ainda brinquei com a minha mãe, que eu falei assim, mãe, restaurei minha dignidade. Eu brinquei assim com ela. Porque, pra mim, é igual tem gente que faz crochê e tricô. Eu amo fazer unha. É mania, gente. Mania, coisa de gente doido, mas eu sou assim. Não gosto de unha de gel, gosto da minha própria unha feita por mim, tá? Então é mania. Aí, ó, eu não sou a única. Uhul! A Neima também. A Boutique Mala Brand também. Aí, beleza. Então, meus amores, a gente começa o dia se fortalecendo, colocando a nossa armadura do dia que vai nos dar o quê? Empoderamento. E aí a gente vai trabalhar, a gente começa a nossa comunicação trabalhando a linguagem não verbal, tá? E depois da linguagem não verbal, a gente também vai trabalhar o quê? A nossa Mona Lisa. A nossa Mona Lisa. O que é Mona Lisa, Renata? Pelo amor de Deus, negócio lá de Leonardo da Vinci. Gente, eu falei pra vocês, primeira faculdade que eu fiz na vida foi de Belas Artes, artes visuais, né? Então eu estudei história da arte e tudo mais, e eu sempre fui fascinada pelo Leonardo da Vinci, que era um cara, um gênio mesmo, fora da curva. E aí, meus amores, o que acontece? Quem que é a tal da Mona Lisa que eu falei pra vocês aqui? É a musa inspiradora da sua loja. A musa inspiradora da sua loja. O cliente ideal do seu negócio. Sabe aquela cliente que você fala assim, nossa, se eu tivesse essa cliente num potinho de ouro e pudesse multiplicar ela por 1000, eu estaria muito rica com moda? É essa daí, a sua Mona Lisa. É aquela cliente lucrativa que põe dinheiro no seu bolso, que valoriza os produtos que você tem, que compra e que gosta daquilo que você traz para elas, né? Então, o que acontece? A gente trabalhar a nossa Mona Lisa na comunicação é tão importante quanto a comunicação verbal e não verbal. Então, imagina, eu já aprendi sobre a comunicação verbal e não verbal. Eu já estou desenvolvendo técnicas, características e benefícios dos produtos. E aí, o que nessa continuidade, para qual ponto que eu vou? Eu tenho que saber com quem que eu tô falando. Imagina, gente, imagina que você fala assim, gente, isso aqui é uma peça linda, ela é ótima para todo mundo. O todo mundo lá do outro lado é ninguém. Todo mundo é ninguém. Anota essa frase aí. Todo mundo é ninguém. Toda vez que você tenta vender um produto para todo mundo, é ninguém. Todo mundo é ninguém. Quem é a Mona Lisa? É aquela pessoa que eu vou comunicar no meu provador. Se eu quero falar bem, lembra lá da comunicação, que é uma linha que tem 2 pontos? Então, o que acontece nessa linha?
eu falo e alguém que tá do outro lado aqui, que é um ser humaninho, o ser humaninho, né? É a Mona Lisa, é a minha musa inspiradora da minha comunicação. Com quem que eu vou falar do outro lado? Quem é a cliente que vai receber essa mensagem? Lembra que eu mostrei pra vocês, ó, duas peças de roupas aqui diferentes? Vocês acham que essa mulher que se veste dessa maneira, que é desse jeito, que tem esse estilo pessoal, que tem esse perfil de consumo, que tem que tá apresentada dessa forma porque representa o que tem dentro dela, as escolhas que ela faz na hora de se vestir. Agora, vocês acham que essa mulher, ela consome da mesma maneira que essa outra mulher aqui? Que essa outra mulher? Muito provavelmente não. Elas são pessoas que consomem de forma diferente, elas têm perfis de consumo diferente. Então eu tenho que saber com quem que eu tô me comunicando em cada provador. Eu vou pegar aqui uma peça para apresentar. Essa peça que eu vou apresentar não é para todo mundo. Esse colete branco não é para todo mundo, essa combinação não é para todo mundo. Esse colar não é para todo mundo. Então, aquele look que eu estou montando no meu provador, ele tem que acertar em cheio a minha Mona Lisa, o meu cliente-alvo. A Pirulita Moda Kids, ela falou, não estou entendendo muito bem essa Mona Lisa. Vamos pensar aqui, ó, na moda infantil. Quem são os clientes-alvos do seu negócio? Você tem mamães de bebê, que são mamães de bebê menina. Elas consomem de uma maneira. Você tem mamães de bebê menino. São duas Mona Lisas diferentes. Você tem mamães de bebê kids, feminino, que é a mãe da menina novinha, princesinha, da primeira infância ali, né? Que ela ainda é kids, menina. Você tem mamãe de menino kids. Você tem mamãe de menina teen. E você tem mamãe de menino teen. As crianças são seu cliente? Não! Quem paga é a mãe. Quem compra moda infantil é a mãe. Então, eu vou fazer um provador, eu tenho que falar com a mamãe. Eu vou pegar uma peça para apresentar, uma peça de moda masculina, bebê, e eu vou ficar falando que é para todo mundo? Não é. Eu vou pegar uma peça num estilo mais romântico, como aquele vestido ali, floral, wrap dress, e mais cheio de coisas, com babadinhos na manga. E eu vou apresentar aquilo para uma mulher que quer se sentir poderosa, ousada. Não. Eu vou falar para a mulher que quer se sentir feminina, delicada, bela, que ela vai amada, porque é o perfil de consumo dela. Cada tipo de produto encaixa no perfil de consumo. Renata, como é que eu coloco isso, por exemplo, na moda infantil? A mamãe romântica, como é o exemplo daquela primeira, a mulher de vestido, ela também veste a sua filha do mesmo jeito que ela se veste, que ela consome moda. Então ela vai vestir a filha dela como princesinha. Pra ela é uma afronta ela vestir a filha dela como se fosse o quê? Uma blogueira, com cropped, meio arrastão, com sensualidade no look. Pra ela isso é o ó, é o cúmulo. É o cúmulo do absurdo. Pra ela, criança veste como criança. Aquela mamãe que tem um perfil de consumo, por exemplo, esportivo, ela quer vestir a filha dela e o filho dela só de conjunto e pijama. Porque ela só calça legging, camiseta, shortinho de malha. Porque é só aquilo que ela valoriza. Aquela mamãe que é elegante e refinada quer vestir o seu filho de forma mais clássica, ela vai escolher peças que são de acordo com os valores que ela tem. Isso é o que a pessoa tem por dentro, gente. Isso é o que a pessoa tem por dentro. Isso é o que a pessoa tem por dentro. Os perfis de consumo são a psicologia do consumo. A forma como o meu cliente consome. Então eu preciso entender isso. Por isso que uma comunicação que vai causar impacto no meu cliente, ela precisa trabalhar elementos verbais e não verbais. Ela precisa falar com um público-alvo só. Não dá para falar com todos os tipos de clientes no mesmo provador. E ela precisa impactar uma emoção.
uma emoção. Qual é o desejo lá no fundo do coração daquela cliente? A colega falou aqui, fala um pouquinho sobre moda praia. Existem mulheres que vão gostar de moda praia, independente do corpo delas, tá? Que elas querem meter o fio dental, colocar aquele popozão pra jogo, uma cortininha pequenininha e, ó, arrasar na praia, porque ela quer ser desejada. Ela quer passar e todos os olhares pra ela. Porque ela é um perfil de consumo o quê? Ela tem um perfil de consumo sexy, sensual. Então, pra ela é um valor ela se sentir, passar na rua e alguém falar fio. Ela valoriza isso. Outras vão na academia com aquela blusona largona, porque elas não querem o corpo marcando. Outras vão usar peças que são extremamente confortáveis. Ela não quer nada apertando, incomodando, esquentando. Ela vai escolher peças de acordo com o conforto. Outras vão escolher de acordo com, por exemplo, um perfil de consumo mais romântico. Vai escolher tonalidades que tem a ver com esse estilo que ela tem. O estilo da pessoa, gente, representa o perfil de consumo dela e o que ela deseja por trás. Aí é que tá a grande chave do negócio. Na hora que eu me comunico, eu não posso ficar só falando do tecido, mesmo que eu aprendi. Beleza, aprendi tudo. Mas eu vou chegar e vou trazer para o meu cliente a comunicação das técnicas junto da vida dele, daquilo que ele deseja, do objetivo que ele tem para a vida dele. E aí sim eu trago uma comunicação de impacto visual. E aí sim eu consigo fazer o quê? Um provador rico. O que é um provador rico, Renata? É quando eu falo alguma coisa que desperta o interesse em quem está do outro lado de me ouvir. Isso que é um provador rico. A pessoa despertou o interesse em me ouvir e, além de tudo, ela despertou o interesse em comprar o produto que eu tenho para vender. Porque esse é o nosso objetivo do provador, não é? Só que se eu chego e falo assim, gente, olha que lindo esse lookinho, disponível nas cores XYZ, tamanho tal. O cliente compra só porque eu falei isso? Só porque eu falei o meu gosto, que eu falei, ai, que lindo, eu acho lindo. Eu não falei nada que tenha a ver com a vida do cliente. As pessoas são egoístas, elas querem saber da vida delas e não da nossa. Não do nosso gosto, não do que a gente acha sobre um produto, tá bom? Então, a gente vai trabalhar todos esses elementos aqui. E aí, eu quero que vocês anotem, gente, 2 frases, tá? Deixa eu só tirar aqui os comentários, só para vocês printarem aqui rapidinho essa tela. Dá um print nessa tela. O seu cliente é uma tela em branco. Ajudá-lo a se vestir para que ele seja a sua melhor versão é uma arte. Vestir o nosso cliente, indicar uma peça para um cliente é uma arte. Você não vende produtos, você não vende roupa, sapato, acessório, coisas do tipo. Você vende o impacto visual que a moda, os produtos à moda causam na vida do seu cliente. Printou a tela? Printou a tela? Gente, printa essa tela, coloca no fundo de tela do celular, faz um quadro na parede, porque isso é gerar benefício no coração das pessoas. Fez sentido isso daqui? Fez sentido para vocês? Então, beleza. Como é que eu faço, Renata, um provador rico? Eu quero aprender. E a colega falou, como é que eu aprendo essas técnicas? Como é que eu domino essas técnicas? Como é que eu vou aprender sobre os produtos, sobre as informações técnicas dos produtos? Como é que eu vou aprender sobre características e benefícios? Como é que eu vou aprender a me comunicar dessa maneira que você está falando? Como é que eu vou aprender e aprofundar tudo isso? Tem bastante coisa para aprender, não tem? Tem bastante coisa para aprender. E a gente, como empresária de moda, a nossa ferramenta de trabalho, gente, é essa. É causar impacto visual no coração do nosso cliente. Senão a gente não precisa existir. O cliente vai lá e compra da Shein. O cliente vai lá, entra no aplicativo e compra da China. Ele não precisa da gente. Se a gente não souber trabalhar valor no coração dele, o cliente vai lá no aplicativo e compra da China.
porque ele acha que sabe escolher sozinho. Se eu trabalho um provador muito bem apresentado, ele vai gerar o quê? Não só venda, ele vai gerar desejo, ele vai fazer com que o nosso cliente respeite aquilo que a gente está falando. O cliente vai valorizar o meu produto, ele vai entender por que o meu produto precisa ser um preço acima do produto da China. Ele vai entender as características técnicas e qual o benefício disso na vida dele. Porque eu vou apresentar. Sozinho ele não sabe. Olha que grande oportunidade você tem de trazer isso na sua comunicação. Agora eu quero que vocês me falem aqui. Vocês hoje querem aprofundar nesse conhecimento? Querem dominar todas essas técnicas que eu trouxe para você? De um provador rico de verdade? De um provador rico? Você quer aprender você quer ensinar o seu cliente a causar impacto visual? Que ele vai chegar num lugar, por exemplo, se é uma mulher que quer se sentir poderosa, elegante, refinada, você vai saber o que indicar. Se é uma mulher que quer se sentir bela, né, feminina, você vai saber indicar. Se é uma mulher que quer se sentir mais magra, que quer disfarçar aqui o bração de bater bolo, que quer se sentir mais alongada, eu tenho 1,57 m e eu sou baixinha, então eu uso todos os truques para poder ficar mais alongada. Você quer aprender a dominar a comunicação para você fazer muitas vendas, vender todos os dias e o produto que você tem aí na sua loja, minha amiga. Sair comprando mais produto para vender o que tem na loja vai te deixar quebrada, vai quebrar o seu negócio, porque você vai entrar em confusão, você vai aumentar estoque, daqui a pouco não tá pagando custo fixo nem variável, daqui a pouco tá vendendo com promoção. E aí daqui a pouco não tem dinheiro para pagar o aluguel da loja, o boleto do fornecedor. Ó o pessoal participando. Quero muito, sim, quero muito. Show, galera. Muito bom. Eu vou trazer para vocês 3 pontos que a gente vai precisar desenvolver. E ao longo dessa semana a gente vai trabalhar várias aulas sobre esses temas. Mas eu quero trazer para vocês 3 pontos que a gente vai precisar desenvolver para ter um provador rico. A parar de fazer aquele provador pobrinho, que desvaloriza o produto, que não gera venda, que não gera valor para o cliente, e fazer um provador rico. Primeiro, desenvolver a comunicação de impacto, que foi um pouco do que a gente falou hoje, como falar bem, apresentar bem o meu produto. Segundo, técnicas de venda consultiva. Minha gente, vendas são etapas, abordagem, criação de rapport, perguntas abertas e fechadas, a apresentação do produto que gera valor, quebra de objeções, oferta, fechamento e pós-venda, são 8 etapas na venda consultiva. E num provador eu preciso trabalhar todas essas etapas. Renata, todas as etapas? Sim, eu tenho que abrir o provador de uma determinada forma, eu tenho que trazer o rapport. O que é rapport? Sintonia, o cliente se identificar imediatamente, ele bater o olho e se identificar com aquilo que eu tô falando, senão ele pula meus stories, senão ele ignora o meu perfil, e aí eu fico lá produzindo conteúdo sendo ignorada, né? Então, tem todas as etapas. O momento de eu falar o preço, o momento de eu falar a condição de pagamento, o caminho que eu vou orientar o meu cliente para ele fidelizar comigo e o pós-venda para ele continuar acompanhando o meu trabalho. Tudo isso é técnica e tudo isso você precisa usar no seu provador se você quer vender, se você quer fazer um provador rico. Se você quiser ficar ali dando de palhaça na frente da câmera, ai que lindo, maravilhoso meu lookinho, minha amiga fazendo provador pobre, tranquilo, aqui não é lugar para você. Se você quer fazer um provador rico, botar dinheiro no seu bolso, vender todo dia, trazer cliente novo, até cliente novo você consegue com essas técnicas. Aí você consegue usando o conhecimento do provador rico, tá? E você também precisa dominar técnicas de impacto visual, ok? Técnicas de impacto visual, o que significa isso? Como a minha vestimenta
as escolhas de moda que eu faço impactam na vida do meu cliente. São técnicas. É tudo conhecimento, gente. Tudo conhecimento que se eu adquirir, colocar na minha mochilinha, na hora que eu estou de frente para a câmera ou de costa para a câmera, que eu não preciso necessariamente eu mesma ficar mostrando e falando, eu vou dominar essa comunicação e vou gerar valor para quem está do outro lado. Faz sentido?